É, cara, eu acho que assim, é óbvio que, começando do início, né? Com 20 segundos, o Piton faz um pênalti. Então, assim, mesmo que o Vasco fosse o mais bem preparado para esse jogo, ali acabou tudo. Só que mesmo que aquele pênalti não tivesse acontecido, a gente viu que não mudaria nada, porque o Vasco foi o pior jogo do ano, eu acho, sabe? Ou um dos piores. E aí, tem que entrar na conta do Diniz e do Verratti, assim. Por quê? Por exemplo, o Verratti, pra vocês verem como as coisas são no Vasco, né? Tipo, o nosso craque é o nosso problema hoje. Não ele, em teoria, porque né, a culpa não é dele, mas, enfim, quando o cartão tira o Verratti de um jogo, a gente até fica, pô, que bom, porque ele tá numa fase ruim. Vamos ver como o time se porta sem o Verratti. E aí o time se portou ganhando de 6-0. Então, assim, a análise que eu tinha feito na minha cabeça seria o seguinte: bom, o Diniz nunca tirou o Verratti, porque, assim, se a gente falasse sei lá, 2 meses atrás, seria maluquice pensar um time sem o Verratti. Então, beleza, vamos passar um pano pro Diniz aqui por ele não ter tirado o Verratti antes do time titular, porque sair no segundo tempo já era para ter feito há muito tempo, mas ok. Aí ele tira, aí a gente perde o Verratti por causa do cartão, ganha de 6-0, um time assim, jogando pro Coutinho, que jogou bem, assim, mandou no jogo. Então o que a gente espera? Caraca, achamos o time ideal, porque é o que eu sempre falo aqui, no papel, o time do Vasco não é ruim. Alguma coisa não tá engrenando, mas no papel não tem como esse time tá jogando do jeito que tá. Aí a gente pode entrar na questão é o Diniz, a panela, tarará, mas beleza, achamos um time ideal. É só manter. E aí ele volta com o Verratti, porque assim, manter o time todo do Santos para esse jogo contra o Juventude não dava porque a gente perdeu o Jair. Então uma mudança teria que ser feita. Ok. Mas aí ele opta pelo Thiago Mendes. Eu discordo de você, Lucas, quando você disse que acha ele um bom jogador. Eu acho que não era um cara pro Vasco. Até agora, jogou pouco, não mostrou o que veio. Eu realmente não acho que foi a melhor escolha do Diniz para esse jogo, principalmente. Só que assim, se fosse a única mudança por ser necessária pela falta do Jair, tá bom. A gente entraria na questão. Só tem o Thiago Mendes, se olhar pro banco não teria outro, beleza. Só que aí ele volta com o Verratti, ele tira o David. Cara, aí deu no que deu. Foi sei lá quantos cruzamentos pra área sem sucesso. No início, o Piton já estragou qualquer chance de reação. Ele primeiro falha e depois ele comete o pênalti, porque o cara só chegou ali pra cruzar porque ele falhou. E aí ele fica vinte falando, e quatro segundos, vinte e cara. quatro vinte e segundos. quatro segundos, cara. Pois é. E aí a gente pode entrar também na questão do segundo gol ser defensável, eu acho que era, mas eu não vou botar na conta do Léo Jardim nada hoje. E aí, cara, é isso. Tipo assim, Diniz, você vai morrer abraçado com o Verratti? É óbvio que a gente é muito grato ao Verratti, mas o Vasco é maior do que qualquer jogador. Se hoje o Verratti não tem como jogar, que ele entre no segundo tempo. Agora, não tem como você pegar um time que deu super certo contra o Santos e mudar o time todo na próxima rodada. Principalmente num jogo importantíssimo, porque é um adversário, um confronto direto. Era um jogo atrasado, que se a gente ganha, a gente passaria o Corinthians e pegaria ele, vai pegar eles agora domingo. Então, assim, pô, era para dar um match perfeito. Então, assim, ele faz essa lambança toda, e aí na zaga, como você bem falou, porque a gente tá jogando na conta do Piton, mas o Lucas Freitas também errou no segundo gol. E o Lucas Freitas é Sim. isso. Não tem perspectiva de melhora. E aí, no segundo tempo, a gente fica sem zagueiro, como você falou. E a gente vai entrar mais pra frente na pauta Luiz Gustavo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o Vasco vai vender ele pro Bahia. E aí, olha o planejamento. Não é que João Vitor seja bom, mas a gente tá mandando dois embora, João Vitor e Luiz Gustavo, e não tem nenhum zagueiro para compor. E aí a gente tem que improvisar o Hugo Moura na zaga, o Vitor Luiz, e nem lembro quem foi o outro. E, cara, é óbvio que não vai dar certo, entendeu? Então, assim, a gente entra sempre na problemática toda do início. Não temos time, não temos elenco, não temos reforços. Mas também, das opções que a gente tem, o Diniz coloca as piores, cara. Se eu sou o Luiz Gustavo, eu vejo que eu não sou opção, nem quando não tem zagueiro, eu também ia querer sair. Pra que ele vai ficar aqui vendo todo mundo Sim. jogando, quem nem é da posição jogando e ele não? E aí, o Cauã Barros, que você falou, cara, eu falei isso aqui em outras lives. Tiraram o garoto de lá, de onde ele tinha chance, dele jogava, se destacava, pra não botar ele aqui. Eu tenho certeza que ele não vai jogar. E se jogar, vai jogar numa posição errada, não vai render, a gente vai ficar com raiva dele, vai querer que ele não entre.
aí ele vai ser rebaixado para o sub-20 de novo e queimamos mais um garoto de graça, né? Então, assim, essa é a situação do Vasco, porque é cansativo, cara. Eu não consigo, não entra na minha cabeça que você montou um time que ganhou de 6-0 e você desmonta esse time em 3 dias. A nossa felicidade durou 3 dias. Isso é surreal, cara.